Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou apagar essa luz aqui para ver se fica melhor a imagem para vocês, mas não vale dormir, tá? Melhor? Melhorou? Realmente, né, quando chega sexta-feira, a gente acorda logo pela manhã, a gente já pensa, é meio que instantâneo, a gente acorda, já pensa lá no final dela, né? Já pensa, hoje tem 100, né? É a nossa família de sexta-feira, né? Todos aqui juntos, nesta caminhada, né? Em busca de aprendizado, de conhecimento. Mas como somos aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo, procurando aprender. E hoje, né, eu escolhi um tema específico. É claro que serve para todos, mas para mim especialmente, né? Ou para as mães, que como já está no slide, né? Os nossos filhos não são nossos. É claro que quando a gente fala logo de cara assim, assusta um pouco, né? Como assim? O meu filho não é meu. Mas aí vem a doutrina, vem nos esclarecer, né? O espírito imortal que Deus confiou aos nossos cuidados. Sejamos pais, mães, educadores, tutores, avós, tios, tias. Todo aquele que tem em seu cuidado uma criança, um filho, um adolescente, foi escolhido por Deus para conduzir esse espírito à sua evolução, à sua trajetória evolutiva. Então hoje eu vou pedir para vocês lembrarem dos seus filhos ou aquela criança que um dia chegou em seus braços, olharem e lembrarem deles como crianças. Ou aquele adolescente que nos desafia, aquele adulto que ainda nos preocupam, são os nossos filhos. Mas hoje nós vamos ter uma visão além. Será que quando a gente olha para os nossos filhos, criança, adolescente, adulto, nós conseguimos enxergar o espírito ali, naquela matéria? Um espírito imortal? Eu não tinha essa dimensão. Não conseguia enxergar os meus filhos, olhar para os meus filhos e pensar nele como um espírito. A gente quer pra gente. É meu filho, é minha filha. Então a doutrina espírita, ela nos esclarece. Nos ensina que os filhos chegam até nós não por acaso. Eles não são uma página em branco. Eles vêm através de nós, mas não para nós. São espírito que Deus temporariamente confiou aos meus cuidados, ao meu amor, à minha orientação, ao meu exemplo. E quando alguém nos perguntar que futuro nós desejamos para os nossos filhos, é mais que natural, ou mais que rapidamente, nós respondemos que eles sejam felizes, que eles conquistem a carreira dele, que eles tenham saúde, que eles realizem os sonhos dele. Rapidamente a gente responde isso. Mas antes de responder, vale a pena a gente voltar à nossa consciência. A consciência de nós mesmos.
e fazer uma pergunta ainda mais importante. Que tipo de exemplo eu estou oferecendo a esse espírito que Deus confiou aos meus cuidados? Porque educar um filho vai muito mais além do que formar um cidadão. Eles observam como tratamos as pessoas, eles observam como enfrentamos as dificuldades, como lidamos com as frustrações, como perdoamos, como amamos, como cultivamos a nossa fé. Eles observam tudo. Educar um filho é colaborar com Deus no desenvolvimento de um espírito eterno. É ajudá-lo a descobrir a luz que ele mesmo traz consigo e a caminhar para Deus. Mas a proposta de trazer esse tema aqui hoje é para que a gente volte à consciência, primeiramente, de quem somos. Quem são esses espíritos que estão sob a minha tutela, sobre os meus cuidados? Independente das relações que possamos ter, se existe uma relação consanguínea ou não. A partir do momento que eu tenho alguém sobre a minha tutela, eu tenho uma responsabilidade a cumprir. E quando a gente olha para a vida com os olhos da alma, que é esse que eu estou tentando olhar quando a gente olha para os nossos filhos, lembramos que todos somos filhos de Deus. E se somos filhos do mesmo Pai, também somos irmãos de caminhada. Cada um está num ponto diferente da estrada, mas todos caminhando juntos. Todos foram criados para aprender a amar, servir e cumprir a lei de amor. E para que a gente chegue a esse ponto, são sucessivas reencarnações que vão despertando a nossa inteligência. Portanto, quando um espírito possui um planejamento encarnatório e tem a oportunidade de reencarnar, ele não vem para atender os próprios sonhos. Ele vem porque ele precisa mudar. Ele vem porque ele precisa crescer. E aí, vem o que a gente mais precisa entender. Que eles têm as próprias ou a própria trajetória. Ele vem porque precisa despertar a inteligência ainda não despertada e reforçar toda a inteligência já desenvolvida nele. Nós precisamos desenvolver esse olhar da verdadeira vida, mais do que nunca. Porque estamos progredindo, alcançando liberdade. Hoje nós temos muito mais liberdade do que antes. Nós temos muito mais acessos do que antes. Está tudo mais fácil. Por quê? Será que o mundo mudou? Ou a humanidade está crescendo, está evoluindo, está progredindo? Então, quanto mais nós vamos progredindo, maior vai sendo a nossa liberdade de escolha e também de responsabilidade. Se antes eu não seguia determinados caminhos porque eu não tinha acesso facilitado, hoje eu posso. Hoje eu tenho esse acesso. E por que Deus permite esse acesso facilitado?
para que precisamos aprender a discernir, a fazer as minhas escolhas pelo discernimento. Nem tudo que eu quero me faz bem, e nem tudo que me faz bem é aquilo que eu quero. Por isso precisamos de discernimento do que vai fazer bem e do que vai fazer mal. Porque querer nem sempre nasce daquilo que o espírito realmente precisa. Muitas vezes nasce do impulso, da vaidade, do orgulho, do medo, da ansiedade ou do desejo da satisfação imediata, o aqui, o agora. Quantas vezes queremos responder para fulano no mesmo tom que ele nos dirigiu a palavra. Queremos desistir diante da primeira dificuldade. Queremos ter razão a qualquer custo. Queremos controlar as pessoas. E será que tudo isso faz bem? Da mesma forma, muitas coisas que realmente nos fazem bem não são de início aquilo que desejamos. Por exemplo, o perdão, a gente sabe que faz bem, mas a gente consegue dar esse passo. A gente quer realmente perdoar. Pedir desculpa, a gente também sabe que faz bem. Mas o orgulho? O orgulho ainda resiste dentro de nós. Ter disciplina, a gente sabe que faz bem. Mas preferimos sempre o caminho mais fácil. Depois. Ouvir críticas construtivas faz bem. Mas muitas vezes ela machuca o ego que temos dentro de nós. E saber ouvir as críticas é você se analisar onde você está errando, ou se está certo, ou o que você pode melhorar. Críticas construtivas te incentiva a melhorar. Te abre o horizonte para você se melhorar. Discernir é a capacidade de compreender e escolher aquilo que é correto. Não apenas porque a lei me proíbe ou porque a lei me impõe limites, mas porque a consciência ela já reconhece o bem como o melhor caminho. E esses acessos todos facilitados que hoje nós temos com muito mais facilidade, acabam nos assustando como pais, como tutores. O que será de nossos filhos? Hoje está tudo tão fácil. Antigamente, quando a gente tinha amizade, os nossos pais perguntavam de que família era, quem são os pais. Hoje a gente já não sabe mais quem são os pais dos nossos filhos. Porque nós não queremos ver os nossos filhos sofrerem, aquele que nós amamos, se desviando do caminho do bem. Mas como é que eu vou determinar qual é o caminho do outro? Como é que eu vou dizer para ele que ele está se desvirtuando se eu não sei qual é o caminho que ele precisa percorrer para a própria transformação? Eu não sei por onde ele precisa pisar. Eu não sei quais são os caminhos que ele vai percorrer. Eu não sei quais são as emoções e as reflexões que precisam ser provocadas nesse espírito. Eu não sei. Então não cabe a mim a querer definir o futuro desse espírito. Meu papel não é decidir
quem ele será, mas é oferecer amor, orientação, valores e exemplos. Para que ele próprio descubra o caminho que Deus lhe reservou. Então, é Deus que vai direcioná-lo. Nós vamos trabalhar junto com o Pai no desenvolvimento desse espírito que está sob o nosso cuidado. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que meu filho é tão diferente de mim? A minha filha mesmo, ela sempre fala: mãe, debaixo do pé de limão não cai morango. Por que será? Hoje a juventude, ela te confronta, né? Ela te cutuca, ela te questiona. Então nós precisamos lembrar que o Espírito que estão chegando hoje aos nossos lares pode estar vindo das mais diversas experiências. Não estão chegando com a vida agora. Não estão começando agora. Estão recomeçando uma etapa. Trazendo consigo uma história que nós desconhecemos. Carregam conquistas, dificuldades, medo, débitos, tendências, necessidades construídas ao longo de muita existência. Por isso que muitas vezes dentro da mesma casa, criados pelos mesmos pais, recebendo a mesma educação, os filhos são completamente diferentes um dos outros. Um é mais sensível, o outro é mais impulsivo, um aprende com facilidade, outro enfrenta lutas emocionais profundas. E por que Deus permite isso? Não é porque Deus distribuiu os meus filhos de forma desigual, não. É porque cada espírito chega na Terra trazendo uma bagagem invisível. Ele chega trazendo nessa bagagem as ferramentas que ele precisa para desenvolver o seu intelectual, o seu moral e o seu espiritual. Kardec explica que a criança ela traz em seu estado latente as qualidades e imperfeições adquiridas em existências anteriores, cabendo à educação ajudá-lo a desenvolver o bem e a corrigir as más tendências. E nós não sabemos que espírito é esse, quais as necessidades que ele traz consigo. Talvez esse espírito que hoje está sob a minha tutela esteja vindo de ambiente de muito abandono. Talvez tenha vivido experiência de violência. Talvez tenha abusado da inteligência em outras existências e agora ele precisa aprender a humildade. Talvez esteja recomeçando depois de grandes quedas. Ou talvez seja um espírito mais amadurecido que veio fortalecer moralmente a própria família. Nós não sabemos que espírito é esse. Quantos pais já se perguntaram o que eu faço para mudar o meu filho? Ou por que o meu filho é assim? Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Ninguém muda ninguém. Cada transformação ela acontece de dentro para fora.
no tempo de cada espírito. Talvez a pergunta seja outra. Olhar para o teu filho e se questionar: que história esse espírito traz consigo que eu ainda não conheço? Quais são as necessidades profundas dessa alma que Deus confiou aos meus cuidados? O que ele veio aprender e o que veio me ensinar também. Como podemos crescer junto nessa experiência de família? Quando deixamos de querer moldar o nosso filho à nossa vontade e passamos a compreendê-lo como um espírito imortal, a nossa postura, ela muda. Estamos vivendo a transição planetária, caminhando para um mundo melhor, mais fraterno, mais justo. Muitas vezes olhamos para o mundo e vemos tanta violência. Crianças e adolescentes enfrentando ansiedade, depressão e um profundo sofrimento emocional. Família desorientada, conflitos dentro dos lares e pais que já não sabem mais como ajudar os seus filhos. Muitas vezes nós nos perguntamos: meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? A doutrina espírita nos convida a olhar além das aparências. Talvez estejamos assistindo tudo isso ao que sempre existiu e que esteve escondido para que agora, vindo à tona, possa ser tratado. Assim como uma pessoa precisa reconhecer que está enferma para aceitar, a humanidade também está passando por um processo de conscientização. A transição planetária é, antes de tudo, um convite de Deus para a transformação moral. É um chamado para deixarmos para trás os velhos hábitos, que já não nos ajudam mais a crescer, que nos impede de evoluir. Romper com padrões que nos prendem ao passado e construir novas formas de viver e de nos relacionarmos uns com os outros. É por isso que estamos vivendo tempos de grandes desafios psíquicos e emocionais. Estamos recebendo o Espírito com histórias diferentes, necessidades diferentes e desafios próprios. É um momento em que todas as nossas bengalas estão sendo retiradas de nós. E não é para nos punir, mas é para que descubramos a capacidade de caminhar com os próprios pés, sustentados sempre pela fé e pela consciência e pela providência divina. É para este mundo, é para essa proposta, é para essa experiência que os espíritos que estão vindo, como nossos filhos, como nossos tutorados. Portanto, nós temos um papel muito importante de fortalecê-los, para que eles vivam a própria trajetória transformadora deles, não a minha, deles. Não é a minha, não é a sua, é a deles. Eles não vieram para as minhas realizações. Eles vieram para as próprias realizações espirituais. Mas vem sob a minha responsabilidade, sob os meus cuidados.
Porque no planejamento encarnatório, a espiritualidade me escolheu para tutorar esse espírito. E me escolheu por causa das características que eu tenho, espirituais e morais, que vão provocar nesse espírito as emoções e reflexões que ele precisa viver para a própria transformação. Portanto, não é um sorteio, não é um jogo de sorte. Eu não recebi esse espírito sob a minha tutela à toa. Eu tenho um papel a desempenhar no desenvolvimento desse espírito. Porque aquilo que eu possuo de elemento, seja desenvolvido ou até mesmo de ignorância, vai provocar nele o que ele precisa para se desenvolver. Vai provocar a inteligência dele. A inteligência que ele está pronto para desenvolver. Portanto, ninguém educa apenas pelo que sabe. Educamos pelo que somos e pelo que trazemos na nossa bagagem. Estamos educando uma geração diferente daquela que fomos educados. Nós crescemos, em grande parte, ouvindo frases como: por que eu estou mandando? Enquanto morar debaixo do meu teto, eu dito as regras. Criança não responde. Engole o choro. E muitas vezes nós obedecíamos. Mas nós obedecíamos nem sempre porque entendíamos. Porque nós tínhamos medo. Medo das consequências. Medo do que podia vir. Hoje muitos pais percebem que isso já não funciona mais. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei torto para o meu filho, ele questionou: por que você está me olhando desse jeito? O meu pai olhava torto para mim e eu já sabia que eu tinha que pinicar. Hoje eles querem saber o porquê. Eles querem participar. Eles querem entender. Eles observam que aquilo que falamos combina com aquilo que estamos fazendo. Eles estão o tempo todo nos observando. E muitas vezes os filhos nos confrontam. Na verdade, eles confrontam mais as nossas certezas, os nossos medos, a nossa impaciência e os nossos limites. Eles nos desafiam, quase que nos obrigam a desenvolver a paciência. Que mãe não tem a paciência do seu filho? Ele pode perguntar 10 vezes. É claro que você não vai responder as 10 vezes no mesmo tom, mas você vai responder. Agora, se é o marido, se é a sogra, mas também os nossos filhos, eles nos convidam a abandonar o controle e a aprender a confiar em Deus. Porque chega um determinado momento da nossa vida que a gente não controla mais eles. Enquanto são pequenos, a gente controla. Você vai botar essa roupa, você vai comer isso, você vai tomar banho. Quando eles se tornam adultos, a gente já não controla mais. É aí que a gente aprende a confiar em Deus. Eles nos ensinam a confiar.
Será que Deus não está nos convidando a educar de um jeito diferente? Cada filho, à sua maneira, revela aquilo que ainda precisamos transformar em nós. O Espiritismo nos ensina que estamos vivendo um tempo de renovação. E nesse tempo chegam ao planeta espírito com histórias diferentes, necessidades diferentes, desafios diferentes. E não significa que sejam espíritos melhores. E nem que os pais de antigamente estivessem errados. Não. Significa que cada época traz necessidades diferentes. Talvez hoje Deus esteja nos convidando a trocar a autoridade baseada no poder, na rigidez, pela autoridade conquistada pelo exemplo. Que exemplo estou sendo para os meus filhos? Porque nossos filhos ainda não precisam de limites. Eles precisam ouvir não. Mas também precisam de diálogo. Precisam sentir que são amados. Precisam confiar em quem orienta. Talvez nossos filhos não estejam mudando apenas a forma de educar. Talvez eles estejam nos ajudando a nos tornar pais melhores. Muitas vezes acreditamos que somos nós que ensinamos. Mas é na convivência diária que percebemos que também somos ensinados pelos nossos filhos, fazendo-nos rever as nossas prioridades, a abandonar antigos padrões, a aprender a amar de uma forma diferente. Eles nos ensinam. Eles têm essa capacidade. Joana de Ângeles, ela diz que ninguém consegue iluminar o caminho do outro sem acender a sua própria luz. Então, na educação dos filhos, o maior argumento nunca será a nossa autoridade. Será sempre o nosso exemplo. Que tipo de exemplo estou sendo para o meu filho? Além disso, é muito natural que pelo amor que nós temos por esse espírito, que hoje estão no papel de filhos, a gente queira evitar a dor dele. Isso é super natural. A gente quer evitar as frustrações, a gente quer evitar as quedas, a gente quer evitar o sofrimento. E quando eles passam por desafio muito grande, nós sofremos junto, a ponto de cair em desequilíbrio. E é justamente nesses momentos de maior dor que a nossa fé ela é colocada à prova. E também nesses momentos que mais precisamos confiar na infinita misericórdia de Deus. Por quê? Porque esse espírito não está sofrendo em vão. Esse espírito não está sofrendo à toa. Esse espírito não está vivendo esses desafios sem propósito, sem necessidade. Seja desafios físicos, psíquicos, intelectuais, morais ou espiritual. Ele veio para experimentar as mais diversas sensações e emoções
desafios da vida humana. Veio para passar por transformação que o levará à perfeição um dia. E Deus nos elegeu como tutores para confortá-los. É por isso que estamos nesse papel. Porque aquilo que nós possuímos de conteúdo, de aprendizado e de experiência é exatamente o que esse espírito precisa para receber as provocações necessárias para o crescimento. Agora, cobrar de nós mesmos a perfeição no processo educativo é algo muito violento. É carregar um peso que ninguém consegue sustentar. É profundamente autodestrutivo. Porque eu não sou perfeita. E Deus sabe disso. Claro que sabe. Ele me criou simples na ignorância. E Ele me criou para conduzir à perfeição junto com esse Espírito. Através dessa escola chamada vida. Então Deus não pediu para que eu fosse, ou para que nós fôssemos perfeito com essas criaturas. O que Deus pediu é que nós tivéssemos boa vontade. Que nós tivéssemos disposição para servir. Para amar esse irmão do jeitinho que ele é. Vivenciando o sacrifício contínuo da caridade. Onde eu direciono, mas respeito a trajetória dele. Ao invés de impor que seja da minha forma, do meu jeito. Isso é de um grande egoísmo da minha parte, da nossa parte. É de uma intensa escravidão quando eu abuso da minha gestão, da minha autoridade que tenho sobre essa criatura, para fazer se comportar como eu quero. Quando, na verdade, o que Deus espera de mim é que eu sirva a esse irmão, para que ele siga a própria trajetória transformadora. Com motivação. Para que ele aprenda a suportar a dor sem perder a esperança. Para que ele desenvolva o raciocínio e reflita sobre aquilo que está vivendo. E aí vem a importância do desenvolvimento da espiritualidade no ser. Ou seja, inserir no processo educativo dessas criaturas o entendimento sobre a verdadeira vida. Sobre quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que é o bem, o que é o mal, o que é o amor, o que é a caridade, o que é a humildade e até o que são esses sentimentos de baixa vibração que ainda carregamos dentro de nós. Então, quando a espiritualidade permitiu que esse espírito chegasse ao nosso lar, ela não considerou apenas as virtudes que já desenvolvemos, nem somente os valores que já conquistamos. Considerou também as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, as nossas limitações. Que irão provocar nesse espírito as reflexões e emoções que ele necessita para desenvolver. Estamos crescendo juntos. Então, querer viver uma relação de pais e filhos sem conflito é uma grande ilusão.
Porque haverá sim conflitos de visões, de traumas, de buscas, de conceitos. E por que esses conflitos acontecem? Porque estamos aqui para desenvolver a nossa inteligência. A gente só desenvolve quando provoca, quando reflete, quando revisa. E quando abre mão daquilo que percebe que já não cabe mais. Então, quando os nossos filhos estiverem fazendo escolhas que causam dor a ele, quando eles estiverem seguindo caminhos que perturbam a nossa mente, o nosso coração, ou quando eles estiverem no auge de uma doença, de um desequilíbrio, de uma dor, lembre-se que ele veio para viver a própria estrada transformadora. E que sim, existe sim uma impotência em nós de evitar certas dores. Nós sempre teremos que confrontar com as nossas impotências. Para lembrar que o verdadeiro pai dessa criatura é Deus. E que a condução de maior potência na vida dele sempre será a providência de Deus. E qual é o meu propósito diante da dor do meu filho? É estar ao lado dele, oferecer acolhimento, direção, valores, amor. Eu não posso impedir as dores dele. Eu não posso viver a vida deles. E nem impedir que ele enfrente as consequências das próprias escolhas. Há dores que ninguém pode viver no lugar do outro. Mas há uma diferença enorme entre passar pelas dores sozinho e sofrer amparado. Passar com alguém do seu lado. Que nós, pais, podemos oferecer aos nossos filhos nesse momento é a presença. Olha, eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. É escutar o silêncio dos nossos filhos. Observar o silêncio deles. E orar por eles. Porque certas idades já não cabe mais a nós, a não ser orar por eles. Muitos do que vivemos é padrão da nossa família. Nós herdamos características físicas, herdamos tendências, herdamos até algumas fragilidades orgânicas. Pela visão espírita, nós não fomos inseridos nessa família por acaso. Fomos reunidos porque existem necessidades em comum. Porque havia aprendizado que precisávamos passar juntos. Kardec, na questão 258 do Livro dos Espíritos, pergunta: antes de reencarnar, o espírito tem consciência da existência que viverá? A resposta da espiritualidade: ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer, e nisto consiste o livre-arbítrio. Então, quando os nossos filhos estiverem naquela fase de rebeldia, geralmente eles dizem que não, eu não pedi para nascer, né? Aquela fase de rebeldia dos filhos, a gente deve responder para ele que eles pediu sim para nascer. Não só pediu, como também participou e escolheu as provas que iriam passar.
E ainda bem que nossa memória é apagada pela misericórdia divina. Para que, se lembrássemos de tudo, talvez não tivéssemos coragem de enfrentar os desafios que nos propusemos a cumprir. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu paro de ficar apontando ou procurando culpados por a minha vida ou pela minha vida não estar do jeito que eu gostaria. E passo a assumir a responsabilidade pela minha própria evolução. A responsabilidade é minha. Eu me fiz merecedor disso. Dessa configuração existencial. Encarnam aqui aqueles que precisam viver essa educativa. Então começamos a direcionar os nossos medos maternos e paternos para o entendimento do verdadeiro objetivo da vida. Porque senão nós vamos nos destruir, se destruindo em medo diante das dores, dos desafios existenciais que os nossos filhos ainda viverão. Querer impedir que ele viva qualquer sofrimento é negar a própria vida. É negar a proposta existencial. Estaremos enjaulando um espírito que veio à Terra para aprender a ser livre e responsável. Nosso papel é ensinar, incentivar nossos filhos a terem coragem e disposição para viver essa travessia transformadora da sua própria existência. E se nós não fizermos isso, nós ensinaremos a eles a fugir, a paralisar, a buscar recursos que entorpeçam os sentimentos, procurando nos prazeres da matéria um anestésico para a alma. Porque nós, enquanto que tutor, não estamos preparados ou dispostos a suportar a dor de ver um sofrimento daquele que amamos. Joana fala, ou nos convida a refletir que o verdadeiro amor não retém e nem domina. Ele educa, inspira e liberta. Quando tentamos viver a vida pelo outro, impedindo-o de enfrentar as próprias experiências, corremos o risco de transformar o cuidado em prisão. Deus nos confiou filhos para educar e não para possuir. Quantas vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, está diante de alguém que ama profundamente e não consegue tirar aquela pessoa que ama da dor que ela está passando. Quantas mães estão diante de seus filhos doentes e pedem para que Deus leve ela e cure os seus filhos. Amar nossos filhos não impede deles passarem pelas experiências transformadoras da vida. Amar nossos filhos é permanecer ao lado deles. Amar nossos filhos é educar sem aprisionar. Amar nossos filhos é respeitar a história de um espírito imortal. Amar nossos filhos é confiar que Deus cuida deles antes mesmo de nós. Amar nossos filhos é oferecer raízes para que eles tenham segurança e asas para que ele cumpra a missão que Deus lhe confiou. Então,
o que eu quero dizer aos pais, mães, aos tutores, que hoje estão vendo seus filhos internados em clínicas psiquiátricas, em clínicas de reabilitação, nos hospitais ou dentro de casa, lutando contra dores que ninguém consegue enxergar, que estão tentando passar em vestibulares e não conseguem, que estão tentando encontrar o caminho profissional e não conseguem, que estão vivendo desilusões, medo, ansiedade. Acalme teu coração. Porque esse filho não começou a existir no dia em que puseram ele em seus braços. Ele é um espírito imortal, trazendo a sua bagagem invisível, histórias, conquistas, desafios e também compromissos assumidos perante a vida. Nós não recebemos esse espírito para viver a caminhada por ele. Recebemos esse espírito para amar, para orientar, para amparar e permanecer ao lado dele enquanto ele atravessa as próprias lutas. Nosso papel não é torná-los perfeitos, porque nem nós somos. Mas é ajudá-lo a desenvolver valores que ninguém poderá tirar deles. A fé, o caráter, o autorrespeito, amor ao próximo e a confiança em Deus. O restante pertence à consciência dele. Nós semeamos, preparamos a terra, regamos com carinho, mas o tempo da colheita pertence a Deus, porque o livre-arbítrio é uma lei divina. Ser pai, ser mãe, ser educador é uma das mais belas oportunidades de crescimento que Deus nos concedeu. Nossos filhos não vieram para ser moldados à nossa imagem. Nossos filhos vieram para realizar a própria jornada evolutiva. Somos chamados a amar, a orientar, a oferecer valores e a testemunhar o Evangelho dentro do mundo. Mas sem substituir a consciência deles, sem viver a vida por eles, sem perder a confiança na providência divina. Joana de Ângeles nos lembra que educar é um ato de amor, mas também de respeito à liberdade do espírito. Cada criatura possui seu tempo, suas lutas, suas conquistas e suas experiências necessárias para o seu despertar. Nosso dever é construir um lar onde Deus seja lembrado, onde o Evangelho seja vivido, onde a oração fortaleça, onde o exemplo fale mais alto do que as palavras. Porque um amor verdadeiro não aprisiona. O amor verdadeiro prepara o espírito para a vida. E quando fizermos a nossa parte, com consciência, com perseverança e com fé, poderemos entregar nossos filhos às mãos de Deus. Certo de que ninguém ama essa criatura mais do que o próprio Pai. Então, que possamos sair daqui hoje levando esta certeza no coração. Educar é semear, amar é acompanhar, confiar é entregar. Quando fizemos o melhor que estiver ao nosso alcance, o restante pertence à sabedoria e ao amor de Deus.
Então, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos filhos e nos conceda serenidade para educar com consciência, com amor, com firmeza e com confiança. Muito obrigada a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre com a gente.